Olá, queridos companheiros do Instituto Kardecista da Bahia, Comunidade Espiritista. Aqui estamos mais uma vez, a convite do Departamento Doutrinário desta casa, para que possamos fazer uma breve reflexão de mais um capítulo do livro Pão Nosso. E para começarmos o nosso trabalho, vamos elevar o nosso pensamento ao Divino Mestre Jesus, rogando a companhia dos benfeitores espirituais, que eles possam nos intuir, nos inspirar, para que as nossas palavras sejam esclarecedoras e que ao término dessa reflexão possamos sair fortalecidos no propósito do bem, da fé, de seguir o Evangelho do Cristo. E pedimos, Senhor, por todos os enfermos da alma, por todos os lares, abençoa, Pai, ilumina o nosso planeta. Que assim seja, muita paz. Que assim seja. Aqui estamos então, vamos fazer uma reflexão sobre o capítulo 154 do livro Pão Nosso, psicografia de Chico Xavier, ditado por Emmanuel, onde o título é Os Contrários, onde Emmanuel começa já com o item 31 do capítulo 8 de uma carta de Paulo aos Romanos, que ele diz: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quantos de nós já não falamos isso, né? Eu já ouvi várias vezes trabalhadores, na hora da dificuldade, dizer assim: mas se Deus é por nós, quem será contra nós? E falamos isso às vezes sem fazer uma reflexão mais profunda, não é verdade? E para nós entendermos esse contexto onde Paulo traz essa passagem, vamos ver alguns itens da carta de Paulo aos Romanos. É uma carta longa, de 39 itens. Vamos ver apenas alguns e vamos ver como é que ele já começa essa carta. Ele diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E adiante ele diz: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. E ele segue já no item 13. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito modificardes as obras do corpo e viverás. Interessante, né? Eu estava aqui fazendo uma análise, lembrando que isso aqui há mais de 2000 anos atrás. Paulo já compreendia
o que nós espiritistas vivemos estudando e tentando colocar na nossa existência, que é viver como espírito. Paulo não teve acesso à codificação de Kardec, né? Paulo não teve essa orientação. Mas a fé de Paulo e o entendimento do Evangelho do Cristo foi tão profundo que foi muito fácil para ele entender isso, né? Viver como espírito. Quando ele fala, aqueles que vivem pela carne irá morrer, claro, porque a carne morre, apodrece. Quem movimenta a carne? É o espírito. Então, nós temos que nos comportar assim, como espírito. Então, é nesse trabalho que ele vem trazendo a carta, e no item 31 ele diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Né? Então, nós vamos observar que esse convite de viver pelo Espírito é o chamado para sair da materialidade, de trabalharmos as coisas espirituais, termos um olhar como espírito e não estar apegado à coisa da matéria, do ter, não é? Paulo já tinha esse entendimento naquela época. Ele fala aqui que nós precisamos trabalhar o ser, não é? Então, quando ele diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será? Pelo que nós vamos entender aqui, somos nós mesmos que seremos contra nós. Porque nós vamos ceder aos contrários, aos apelos contrários à nossa evolução espiritual. Vamos viver pela materialidade, como ele chama, pela carne, vamos viver pela materialidade. Sempre apegado, esquecendo que somos espíritos e que aqui estamos nessa encarnação para evoluir. Por quê, meus irmãos? Nós que somos espiritistas e que estudamos, sabemos o quê? Que somos espíritos, somos centelha divina, criada à semelhança do Pai. Na existência, todos nós fomos criados simples e ignorantes, né? Mas todos nós temos as potencialidades de sermos anjos, né? De chegar à angelitude, como disse Jesus. Então, se nós não prestarmos atenção nessa caminhada, quem será contra nós? Nós mesmos. Nós mesmos vamos escorregar, vamos nos deixar seduzir pelo poder. Aí vem o orgulho, o egoísmo, a vaidade, né? E aí vai fazendo uma bola de neve e nós nos perdemos. Então, meus irmãos, quem será contra nós? Vamos pensar, não é? E Emmanuel diz assim, a interrogação de Paulo ainda representa precioso tema para a comunidade evangélica dos dias que correm. Perante nosso esforço, desdobra-se campo imenso, onde o Mestre nos aguarda a colaboração resoluta. Muitas vezes, contudo, grande número de companheiros prefere abandonar a construção para disputar com malfeitores do caminho. Ou seja, Emmanuel vem nos dizer que essa interrogação de Paulo ainda é bastante atual, porque, como ele mesmo diz, muitos companheiros se deixam seduzir. Quem são os malfeitores? É a tentação, é a sedução que está à nossa volta, não é? Então, eles se perdem, param, deixam de seguir o seu caminho reto para fazer curvas, né? E atrasar a sua evolução evolutiva e botar sempre a desculpa no outro. Eu não estou lembrando se é no Caminho, Verdade e Vida ou se é no Pão Nosso, que tem um capítulo onde Emmanuel fala da carne, que nós temos o hábito de dizer assim, fulano, errou, coitado, mas a carne é fraca, é porque a carne é fraca. E Emmanuel faz um questionamento, quem movimenta a carne? O corpo que não está ligado a nenhum espírito tem vida? Não. Quem movimenta a carne é o espírito. Então, na verdade, quem é fraco é o espírito, né? Ele que se deixou seduzir, ele que não trabalhou, não conseguiu vencer as suas tendências para a materialidade, para o apego. Porque, irmãos, somos espíritos que tivemos outras existências. E que nessas existências anteriores, com certeza tivemos
alguma evolução, mas também sabemos que tivemos erros, né? E nós temos débitos a reajustar. Nós temos o que corrigir no nosso comportamento do dia a dia. E para isso é preciso vigilância e determinação, que é o que Paulo teve, né? Paulo, ele não vacilou. Quando ele entendeu o que ele estava fazendo de errado, ele, como diz a música, levantou, sacudiu a poeira e deu a volta por cima e perguntou: o que queres que eu faça, Senhor? E seguiu o caminho na retidão, sem em nenhum momento fraquejar. Por quê? Porque a fé de Paulo estava alicerçada. Ele realmente entendeu o recado de Jesus, compreendeu os seus ensinamentos. E nós hoje temos tudo destrinchado pelos nossos irmãos espirituais. Nos traz todo o esclarecimento. E nós ainda estamos no entendimento de que a carne é fraca e nos deixamos seduzir pelas tentações que o mundo materialista nos oferece. Não é? Então é preciso muita vigilância. Por isso que Emmanuel diz que muitos param para disputar com os malfeitores do caminho, né? Se deixam seduzir. E ele diz: elementos adversos nos cercam em toda parte. Obstáculos inesperados se desenham ante os nossos olhos aflitos. Velhos amigos deixam-nos a sós. Situações favoráveis até ontem são metamorfoseadas em hostilidades cruéis. Ou seja, se a gente escolhe um caminho que não está na convenção daquela sociedade que a gente vive, do esforço, da retidão, do amor, do perdão, da compreensão, aqueles irmãos que eram companheiros de ombro, de farra, da futilidade, não vão gostar do seu afastamento, da sua mudança, e vão, muitas vezes, ser até hostil, não é? Então, aquela situação que parecia ser cômoda vai nos trazer um incômodo, vai nos tirar da zona de conforto, vai mexer conosco. Então, isso é normal, é necessário. Toda transformação precisa de trabalho e de esforço. E ele diz assim: enormes fileiras de operários fogem ao perigo, temendo borrasca e esquecendo o testemunho. Ou seja, muitos na hora da dificuldade, na hora da tempestade, desistem, né? Não aguenta o tranco, como nós dizemos aqui, né? E desiste mesmo, desiste. Não, isso não é para mim não, eu quero ficar só aqui, não vou trabalhar na casa, eu quero só assistir a palestra, tomar meu passe, né? Porque esses trabalhos, ainda nessa encarnação, não é para mim não. E vai postergando, vai adiando o seu trabalho, porque quando nós estamos num trabalho da seara de Jesus, nós vamos enfrentando adversidades e vamos ter que ter resiliência, vamos exercitando a nossa tolerância, não é? Entendendo o que é benevolência e trabalhando o perdão, e assim nós vamos vivendo o ensinamento do Cristo. Se estamos conscientes da necessidade da nossa transformação, da nossa evolução. E ele diz: entretanto, não fomos situados na obra a fim de nos rendermos ao pânico, nem o mestre nos enviou ao trabalho com o objetivo de confundirmos, por meio de experiência dos ciclos exteriores. Ou seja, Jesus não está exigindo da gente aquilo que a gente não tem condição de dar. Né? Nós estamos na família, no local de trabalho, na casa religiosa que nós precisamos estar. Então tenhamos fé, tenhamos confiança nos ensinamentos de Jesus, tenhamos a certeza que estamos amparados, porque como Paulo disse, se Deus é por nós, Deus permite, né, a nossa encarnação e as reencarnações para a nossa evolução, é a justiça divina. Ele entende e compreende. Nós erramos, mas ele sabe a potencialidade que nós trazemos e sabe que podemos vencer adiante. Está no Livro dos Espíritos, não recordo a questão, mas a pergunta é mais ou menos assim: se nós encarnados temos condições de vencer a nossa pequenez, o que viemos aqui reajustar, se isso exigiria muito esforço, né? E os Espíritos respondem o quê?
que não exigiria não, que bastava ter a vontade e que poucas pessoas fazem esse movimento para a sua transformação, que basta a vontade. Então, nós precisamos sair dessa acomodação para que nós mesmos não sejamos contrários à nossa evolução, né? Tenhamos o despertamento, já está na hora, né? Porque os ensinamentos do Cristo estão aí. O Evangelho, o Livro dos Espíritos, vem nos clarear a necessidade da encarnação, por que reencarnamos, qual é o objetivo da reencarnação, a nossa evolução, trabalhar a nossa pequenez, não é? E a misericórdia divina nos dá à medida que nós suportamos as nossas provas e expiações. Nós não temos fardos que não podemos carregar, mas mesmo esse que nós podemos carregar, muitas vezes nós abrimos mão. Queremos deixar para a próxima encarnação, atrasando a nossa evolução, não é? E ele diz aqui, fomos chamados a construir. A construir o quê? A construir a nossa caminhada evolutiva, a construir a nossa transformação. Porque cada um fazendo o seu trabalho de transformação, no coletivo isso vai reverberar no universo, não é? É muito bacana quando a gente entende que somos espíritos, que não estamos aqui de passagem, mas não estamos a passeio, e que temos a responsabilidade, o compromisso com a nossa evolução. E que estamos amparados, todos estamos amparados pelos benfeitores espirituais. Todos nós temos um amigo, benfeitor, que tenta nos intuir, que tenta nos inspirar, que tenta nos conduzir, porque espírito superior não interfere no nosso livre-arbítrio, não é verdade? E ele diz aqui, naturalmente devemos contar com as 1000 eventualidades de cada dia, suscetíveis de nascer das forças contrárias, ou seja, é natural. No mundo que nós vivemos de prova e expiação, vamos sempre encontrar as forças contrárias, sempre encontrar as seduções. Agora, cabe a nós ceder ou não, né? Ele diz, dificultando a nossa edificação. Então, vamos sempre encontrar essas forças contrárias. São os testes de cada dia, né? Nosso dia de luta será assediado pela perturbação e pela fadiga. Que, como eu já disse, somos espíritos, tivemos existências passadas, trazemos compromissos, trazemos desafetos e construímos também, às vezes, desafetos nessa encarnação. Então, somos sempre assediados, bombardeados por pensamentos, por atitudes, não é verdade? E é por isso a necessidade da vigilância. Ele diz, isto é inevitável no mundo que tudo espera do cristão genuíno, né? Então, todo aquele que se dispõe a trabalhar a sua pequenez, a viver o Evangelho de Jesus, vai despertar em outro ou em outros, encarnados ou desencarnados, sentimentos que poderão também ser contrários ao que nós estamos querendo, né? Mas cabe a nós o entendimento e estar pautado no Evangelho do Cristo para vencer e não se deixar atingir por essas, vamos dizer, emanações, por esses pensamentos, por essas energias, pelas perturbações diárias. Vamos ter o discernimento para compreender que aquela ocasião ali é um teste para que eu possa exercitar o que eu estou aprendendo no Evangelho, para que eu possa exercitar a tolerância, a compaixão de um irmão que ainda não compreende, né? Então, nós vamos encontrar, sempre vamos estar diante de dificuldades. Mas, se estamos pautados no Evangelho e tentando colocar isso na nossa vida, assim como Paulo fez, sempre colocou na vida, nós vamos conseguir vencer, né? Aí nós não seremos contrário, nós não seremos contra nós, né? Ele diz assim, em razão de semelhante imperativo, ou seja, em razão de toda essa dificuldade que a gente enfrenta
dessas situações adversas, por essas seduções do mundo, ele diz aqui: em razão de semelhante imperativo, entre ameaças e incompreensões da senda, cabe-nos indagar, bem-humorados, eu gostei disso, bem-humorados, né? Porque sabemos que a alegria de viver nos ajuda, à maneira do apóstolo dos gentios. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Né? Então, nós entendemos aqui, meus irmãos, que quem será contra nós somos nós mesmos, porque nós somos responsáveis pela nossa caminhada, pela nossa evolução. Somos nós que temos o compromisso de vivenciar, estudar e vivenciar o Evangelho do Cristo, de trazer as modificações internas que precisamos fazer para reverberar no mundo, para que tenhamos força para resistir às tentações, às seduções contrárias a esse movimento espiritual, o movimento da evolução. Que nós possamos, como Paulo nos convida nessa carta, a viver pelo Espírito, se comportando como um Espírito encarnado, que sabe que após essa existência terá uma nova existência e que essa existência que nós tivemos aqui vai refletir na nossa existência futura. Então, se nós quisermos ter uma existência melhor, né, mais fortalecidos no Evangelho do Cristo, tenhamos esse compromisso de seguir o Evangelho, de estudar, de se esforçar, de sair da acomodação, para que todos nós não sejamos contrário a nós mesmos, à nossa evolução. Então, que o Mestre Jesus nos inspire, nos fortaleça no propósito do bem, para que tenhamos fé, coragem e ânimo, para que nunca sejamos contra nós. A paz de Jesus nos nossos corações nos ilumine, hoje e sempre. Muita paz, irmãos.